Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem, referente aos resultados do segundo trimestre. Agora, gostaria de passar a palavra a Rosana Volli, diretora de Relações com Investidores. Por favor, senhora Volli, pode prosseguir. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigada por participarem da teleconferência de resultados da Braskem. Hoje apresentaremos os resultados do segundo trimestre do ano de 2021. Vamos, então, ao slide número 3, onde falaremos sobre o cenário petroquímico do trimestre. No segundo trimestre de 2021, os spreads petroquímicos seguiram em trajetória de crescimento. Este movimento é explicado principalmente por uma demanda global saudável no período e pela restrição de oferta nos Estados Unidos após os impactos da tempestade de inverno na costa do Golfo. O spread do polietileno base nafta aumentou em 23% no trimestre, assim como o de PE base etano. O spread de PP propeno dos Estados Unidos apresentou um aumento de 33% no trimestre. Neste contexto, as referências internacionais alcançaram patamares expressivos, com spreads saudáveis de PE e PP impactando positivamente o resultado da companhia. No slide número 4, iremos comentar o resultado consolidado do trimestre. No segundo trimestre de 2021, o resultado operacional recorrente da companhia foi de aproximadamente 1,8 bilhão de dólares, 40% superior ao primeiro trimestre do ano. Este resultado é explicado principalmente pelos melhores spreads internacionais e pelo maior volume de venda de PP nos Estados Unidos e de PE no México. Comparando o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, a companhia apresentou um aumento de 438% em seu resultado operacional recorrente em dólar. A maior rentabilidade do negócio em 2021 pode ser observada através da maior margem operacional recorrente, com destaque para a margem de 33%. No primeiro semestre de 2021, um aumento de 21 pontos percentuais, quando comparado com o primeiro semestre de 2020. Passando para o próximo slide, iremos comentar o lucro líquido da companhia. No segundo trimestre de 2021, a companhia registrou um lucro líquido de cerca de 7,4 bilhões de reais, 198% superior ao primeiro trimestre de 2021, representando R$ 12,47 por ação ordinária e ação preferencial classe A. No acumulado do ano até o final do segundo trimestre de 2021, a Braskem registrou um lucro líquido de aproximadamente 9,9 bilhões de reais. Vale ressaltar que em dezembro de 2020, a companhia apresentava prejuízo acumulado no valor de cerca de 4,5 bilhões de reais. Ao final de junho de 2021, a companhia reverteu este prejuízo acumulado para um lucro acumulado no valor de aproximadamente 4 bilhões de reais. Passando para o próximo slide. No slide número 6, apresentamos os principais destaques das operações no Brasil. No segundo trimestre de 2021, a taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi de 76%, 6 pontos mais inferior ao primeiro trimestre de 2021. Esta redução é explicada principalmente pela parada geral de manutenção programada na central petroquímica do ABC em São Paulo. No mercado brasileiro, as vendas de resinas apresentaram uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2021, em função da normalização da demanda da região, mas ainda em patamares saudáveis. Em contrapartida, as exportações aumentaram no trimestre. Neste cenário, o resultado operacional recorrente do Brasil foi de aproximadamente acima do primeiro trimestre de 2021, 20%. Passando para o próximo slide, falaremos sobre a atualização do regime especial. O regime especial da indústria química, mais conhecido como REIQ, foi criado com o objetivo de incentivar a maior competitividade do setor químico brasileiro, através da redução das alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre a compra de matérias-primas petroquímicas. Em março de 2021, o governo federal propôs a extinção do REIQ a partir de julho deste ano, por meio de uma medida provisória. Após discussões e modificações da medida provisória na Câmara dos Deputados e no Senado, em julho foi aprovado pelo Congresso Federal o projeto de lei de conversão, que foi sancionado pelo governo federal e convertido para a Lei 14.183 de 2021.
Esta lei prevê a redução gradual do REIC em 4 anos, extinguindo a partir de janeiro de 2025. No próximo slide, falaremos sobre a atualização do evento geológico de Alagoas. O gráfico da esquerda apresenta o saldo das provisões relacionadas ao evento geológico de Alagoas no segundo trimestre de 2021. O saldo registrado ao final do trimestre foi de aproximadamente 7,7 bilhões de reais, sendo que durante o trimestre a Braskem registrou uma reversão da provisão no montante de 72 milhões de reais. No gráfico da direita, apresentamos o cronograma de desembolso. Do total provisionado de 7,7 bilhões de reais, cerca de 58% foi registrado no passivo circulante e 42% foi registrado no passivo não circulante. Importante mencionar que a companhia não pode descartar futuros desdobramentos relacionados ao tema ou a seus gastos associados, e os custos a serem corridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas ou valor provisionado. Passando para o próximo slide, ainda no contexto do evento geológico de Alagoas, vamos falar sobre os avanços do programa de compensação financeira e apoio à relocação. A Braskem segue avançando com o processo de realocação e compensação financeira das famílias localizadas nos bairros em área de risco em Maceió. Até 31 de julho de 2021, o número de famílias realocadas era de 13.807, atingindo a marca de aproximadamente 96% das famílias realocadas das áreas de risco, reforçando o compromisso negociado da companhia com a segurança das famílias localizadas nas áreas de desocupação. Adicionalmente, a quantidade de propostas de compensação financeira apresentadas aumentou em 52%, com destaque para a manutenção do alto índice de aceitação das propostas apresentadas. Com relação aos pagamentos realizados sob o escopo do programa, cerca de 1,2 bilhão de reais havia sido desembolsado até 31 de julho de 2021. Este valor considera os valores desembolsados desde o início do programa. Passando para o slide número 10. Neste slide, apresentaremos os principais destaques das operações nos Estados Unidos e Europa. A taxa de utilização dos Estados Unidos aumentou em 20 pontos percentuais, resultando em uma taxa de utilização de 98%. Na Europa, a taxa de utilização aumentou em relação ao trimestre anterior, devido ao processo de reconstrução dos estoques e ao atendimento da demanda na região. Nos Estados Unidos, o volume de vendas no trimestre atingiu recorde histórico, com um crescimento de 14% em relação ao primeiro trimestre, uma marca importante que reforça a nossa liderança no mercado norte-americano de polipropileno. O resultado operacional recorrente do segmento, no segundo trimestre de 2021, foi de 492 milhões de dólares, um aumento de 56% quando comparado com o trimestre anterior. Passando para o próximo slide, iremos falar sobre os destaques das operações no México. No México, a taxa de utilização do segundo trimestre de 2021 foi de 58%, em linha com o trimestre anterior, em função do maior fornecimento de etano pela Pemex no mês de junho, e compensou parcialmente a parada não programada durante o mês de maio no Complexo Petroquímico do México, devido a uma estabilidade pontual no suprimento de energia elétrica da Braskem Idesa. Com relação às vendas, o volume vendido no trimestre foi de 155 mil toneladas, representando um aumento de 15% em comparação com o primeiro trimestre do ano. O resultado operacional recorrente do segmento no segundo trimestre de 2021 foi de 200 milhões de dólares, um aumento de 113% quando comparado com o trimestre anterior. Passando para o próximo slide, iremos falar sobre a geração de caixa da companhia. No trimestre, a companhia apresentou uma geração de caixa operacional positiva no valor de aproximadamente 1,5 bilhão de reais. Os principais impactos positivos foram o forte resultado operacional recorrente e a monetização de créditos de PIS/COFINS no trimestre. Esses impactos positivos foram atenuados pela variação negativa do capital de giro e pelo aumento do pagamento de imposto de renda decorrente do maior resultado no período. Passando para o slide número 13, vamos falar sobre os avanços da companhia na redução do patamar de dívida bruta. Em função da sua posição de caixa robusta e forte geração de caixa, a companhia realizou algumas operações para a redução da dívida bruta no segundo trimestre de 2021, totalizando aproximadamente 643 milhões de dólares de redução de dívida bruta neste trimestre. Considerando o primeiro semestre de 2021,
a companhia reduziu seu patamar de dívida bruta em aproximadamente 16%, que representa um montante de cerca de 1,3 bilhão de dólares. Adicionalmente, vale ressaltar que em julho de 2021, a companhia concluiu outras operações para a redução da sua dívida bruta, totalizando uma redução de mais 355 milhões de dólares. Com isso, a redução total no ano atingiu cerca de 1,7 bilhão de dólares. Passando para o próximo slide, iremos apresentar o perfil de endividamento. Ao final de junho, a companhia manteve um perfil de endividamento bastante alongado, com forte posição de liquidez e com a maior parte das dívidas com vencimento no longo prazo. O prazo médio do endividamento foi cerca de 14 anos. O atual patamar de liquidez da companhia garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 78 meses. Também vale destacar que, em maio de 2021, a agência de classificação de risco Fitch Ratings alterou a perspectiva de rating da Braskem para positiva. Esta alteração de perspectiva reflete o compromisso contínuo da companhia com a manutenção da sua posição de liquidez, a disciplina de gastos e a redução de sua alavancagem corporativa. Vamos passar para o slide 15, onde iremos falar sobre a alavancagem corporativa da companhia. Com o objetivo de retornar ao nível de risco de grau de investimento, a companhia segue reduzindo sua alavancagem corporativa e continua apresentando sólidas métricas de crédito. O índice de alavancagem em dólares apresentado no trimestre foi de 1,1 vezes, representando uma redução de 6 vezes nos últimos 12 meses. Vale destacar que esta é a menor alavancagem histórica apresentada pela Braskem, uma conquista relevante para as métricas de crédito da companhia. Por fim, a Braskem reitera que mantém posição de caixa robusta, perfil de endividamento bastante alongado e está comprometida com a alocação de capital eficiente e disciplina de custos para retornar ao nível de risco de grau de investimento. Passando para o próximo slide. Importante destacar nesse slide que os principais fatores analisados pelas agências de rating, a companhia tem registrado uma melhora importante. Em relação à alavancagem, a Braskem seguiu reduzindo sua alavancagem corporativa, apresentando a menor alavancagem histórica no segundo trimestre de 2021. Com relação à manutenção de uma forte posição de liquidez, a companhia apresentou no trimestre uma posição de caixa robusta, no valor de 2,3 bilhões de dólares, montante superior ao caixa mínimo estabelecido pela sua política financeira. Na geração de caixa ao longo do ciclo, a Braskem continua apresentando consistente geração de caixa operacional, apresentando uma geração livre de caixa de 2,1 bilhões de reais no primeiro trimestre e 1,6 bilhão de reais no segundo trimestre. Importante destacar que a companhia segue comprometida com a disciplina de alocação de capital e rigidez financeira para a retomada do grau de investimento. Passando para o próximo slide, falaremos do programa Transforma for Value, um programa que visa coordenar, acelerar e dar foco para as principais iniciativas de melhoria da companhia. O programa Transforma for Value continua evoluindo no mapeamento de novas oportunidades e na implementação das atividades já mapeadas. Atualmente, além dos 147 milhões de dólares por ano, em estágios 4 e 5, a Braskem tem visibilidade de um conjunto de iniciativas de melhoria em estágios 1, 2 e 3, que podem gerar outros 293 milhões de dólares por ano, totalizando aproximadamente 440 milhões de dólares por ano até 2023. Vale ressaltar a estimativa anterior da companhia, que era de que os ganhos recorrentes poderiam chegar a 340 milhões de dólares por ano até 2023. Porém, novas iniciativas aumentaram o potencial do pipeline. Passando para o slide 18, iremos falar sobre os nossos destaques em ESG. Em relação aos avanços da estratégia de sustentabilidade lançada em nosso primeiro ESG Day, destaque para um investimento de R$150 mil em uma ilha de reciclagem que será instalada no Polo Petroquímico de Triunfo. Este investimento está diretamente relacionado com o compromisso da companhia de ampliar o seu portfólio de resinas termoplásticas e produtos químicos com conteúdo reciclado em 2025 e 2030. Passando para o próximo slide. Com relação à dimensão social, a Braskem foi reconhecida com posição bronze no Prêmio WEPS pela segunda vez consecutiva. O Prêmio WEPS é uma iniciativa reconhecida pela ONU e reconhece esforços das empresas que promovem a cultura da equidade de gênero
e no empoderamento das mulheres no Brasil. Este reconhecimento é resultado da atuação por meio do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão. Como resultado do programa, a Braskem alcançou 30% de mulheres em cargos de liderança em 2020. Passando para o próximo slide. Com relação à dimensão econômica, a Braskem obteve avanços importantes em termos de conformidade e governança. No segundo trimestre de 2021, recebeu a certificação ISO 37001, norma internacional que estabelece regras e padrões de um sistema de gestão antissuborno, reforçando o compromisso da Braskem pela contínua atuação com ética, integridade e transparência em todas as suas ações e contribuindo para a melhoria das práticas gerais de conformidade e governança. Além disso, em assembleia realizada em julho, foi aprovada a transformação do Comitê de Conformidade do Conselho em Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário, que será formado por 5 membros independentes, sendo 2 membros externos nomeados a partir de lista selecionada por empresa de headhunter. Passando para o próximo slide. Aqui, gostaríamos de reforçar que a estratégia e atuação da Braskem tem como pilar fundamental a inovação. A Braskem possui um amplo portfólio de projetos de inovação e tecnologia, sendo que ao final de junho deste ano havia 120 projetos no pipeline, os quais representavam 2,4 bilhões de dólares em VPL. Destes projetos, 76% apresentaram impacto ambiental positivo. Adicionalmente, até março deste ano, houve contribuição relevante de novos grades nos resultados da companhia, representando 15% do volume vendido e 16% da margem de contribuição dos produtos. Passando para o próximo slide, falaremos sobre o cenário petroquímico em 2021 e 2022. De acordo com as projeções mais recentes de consultorias externas, a expectativa é a manutenção dos spreads de PE e PVC em patamares saudáveis durante todo o ano de 2021 e ao longo de 2022. Com destaque para o spread de polietileno, onde a expectativa é de que ainda permaneçam em patamares acima de um ciclo de alta da indústria petroquímica. Vamos passar para o slide 23, onde falaremos sobre o cenário para o polipropileno. Semelhante ao observado em PE e em PVC no slide anterior, as consultorias externas estão projetando spreads saudáveis de PP para o ano de 2021 e o ano de 2022, com destaque para os Estados Unidos, onde a expectativa de crescimento para o terceiro trimestre de 2021. Passando para o próximo slide, apresentaremos as perspectivas de curto prazo. Para o Brasil, a expectativa é de aumento na produção de eteno com a normalização das operações na central petroquímica do ABC. Quanto ao volume de vendas, é esperado um aumento do volume total e a manutenção da estratégia de priorização ao atendimento do mercado brasileiro e da América do Sul. Os spreads de PE-NAFTA devem permanecer em patamares acima do ciclo de alta, em contraste com os spreads de PP e PVC, que devem apresentar uma redução no período. Nos Estados Unidos, a perspectiva é uma produção e venda de PP no mesmo patamar do segundo trimestre. Os spreads de PP-propeno nos Estados Unidos devem permanecer em patamares mais saudáveis, principalmente em função da manutenção da demanda robusta de PP na região. Com relação ao México, aumento na taxa de utilização e produção de PE, com a expectativa de incremento no fornecimento de etano dos Estados Unidos. O volume de vendas deve aumentar, em função da maior disponibilidade de produto. Por fim, os spreads devem permanecer em patamares saudáveis, em linha com o trimestre anterior. Passando para o próximo slide. Nesse slide, podemos observar que a Braskem segue como uma oportunidade de investimento interessante no setor petroquímico mundial. Embora a Braskem tenha realizado avanços importantes nos últimos trimestres, o múltiplo da companhia segue descontado na comparação com os peers. Gostaríamos de destacar que a Braskem é uma empresa global e conta com características similares aos seus peers nos Estados Unidos, como perfil de matéria-prima diversificado, posição de liderança dos mercados de atuação, entre outros. Passando para o slide 26, para concluirmos a apresentação. Nesse slide, gostaríamos de recapitular as principais prioridades da companhia para o ano de 2021. Dentre as prioridades da companhia, vale destacar que as duas principais frentes são com relação à conclusão dos temas relacionados ao fenômeno geológico em Alagoas e à solução definitiva para o fornecimento confiável de etano para a Braskem Idesa. Ambas as frentes continuam avançando de forma importante para sua conclusão.
Com relação à rigidez financeira, a Braskem continua comprometida com a manutenção da sua saúde financeira e com a alocação de capital eficiente para retornar ao nível de risco de grau de investimento. Outra prioridade é o fortalecimento da imagem da Braskem e seu reconhecimento perante toda a sociedade. No que tange à inovação e à transformação digital, a companhia está focada em aumentar sua eficácia e inovação e acelerar a transformação digital. E, por último e não menos importante, a companhia continua avançando na implementação dos compromissos em ESG, com o objetivo de se tornar uma referência para a indústria. Por fim, gostaríamos de reforçar que a segurança é e sempre será o foco nas operações da Braskem, sendo um valor perpétuo e negociável em nossa estratégia. Assim concluímos a apresentação dos resultados do segundo trimestre da Braskem. Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Primeira pergunta vem de Ricardo Rezende, do JP Morgan. Boa tarde, Roberto, Pedro, Rosana. Duas perguntas aqui do meu lado. O primeiro é em relação à alocação de capital, né? Como vocês mostraram na apresentação, com essa performance muito forte, geração de caixa, mesmo uma perspectiva bem boa para o resto do ano, para o ano que vem, vocês estão, inclusive, com lucros acumulados aí de mais de R$5 bilhões. Acho que a pergunta natural seria a respeito de dividendos, que é algo que a gente deve esperar ainda para esse segundo semestre, como é que tem sido a discussão a respeito disso. E a segunda pergunta é em relação a preços de PP, que descolou bem nos Estados Unidos e Ásia, e mesmo olhando para o ano que vem, com a normalização também ainda deve parecer um descolamento bem grande. Se vocês têm algum plano, alguma estratégia comercial de mandar um pouco mais de volume para mercados que têm referência a Estados Unidos e poder se aproveitar dessa arbitragem. Oi, Ricardo. Boa tarde, obrigado pela sua pergunta, ou suas perguntas, né? Acho que, com relação à alocação de capital, como você falou, né, é natural a gente pensar em dividendos dados os resultados e a situação de alavancagem. Eu ressalto a nossa política de dividendos, sempre muito importante na nossa tomada de decisão, que aponta ali, né, que a gente deveria ter uma alavancagem abaixo de 2,5, uma visão, inclusive, futura, né, de alavancagem abaixo de 2,5, para a gente pensar em dividendos acima do mínimo. Como a gente divulgou, a alavancagem está em 1,1, que é realmente muito baixo, comparado aí com o histórico, o menor da história da Braskem. Então, é realmente bastante natural a gente pensar em dividendos, é um diálogo que a gente vem tendo aí internamente sobre esse assunto, e eu acho que seria razoável a gente pensar aí no segundo semestre, se o cenário continuar do jeito que ele está, né, da gente evoluir com esse assunto. Não tem nenhuma decisão tomada, né, mas é um tema de fato que a gente está discutindo, e eu acho que seria bastante natural acontecer alguma coisa aí até o final do ano. Com relação ao preço de PP, né, o descolamento ele vem por alguns motivos, né? A gente vê um mercado um pouco mais fraco ali, talvez até com algumas questões mais ligadas à pandemia, outras questões ligadas a questões logísticas, mas na Ásia você acaba tendo uma disponibilidade maior de PP, né, uma oferta maior local, e faltam containers para você escoar esse produto para fora da Ásia. Então, houve um descolamento dos preços entre as regiões, e nos Estados Unidos você tem, então, essa situação de que o mercado está bastante equilibrado entre oferta e demanda, e aí os preços estão refletindo essa situação, né? A gente segue os preços de mercado, então, como o mercado está nessa situação aí de preços mais altos, a gente acaba aproveitando, tendo o benefício dessas margens maiores lá nos Estados Unidos.
o mercado se regionalizou do ponto de vista da formação de preços, né? O Brasil continua ligado ao PT da Ásia, mas os Estados Unidos descolou, a Europa também descolou em relação à Ásia. Então, os Estados Unidos descolou mais, a Europa menos. Então, a gente vê aqui um cenário que, enquanto ele perdurar, será bastante positivo. A gente acha que ele perdura pelo menos até o final desse ano. E se houver uma retomada de demanda na Ásia, talvez até o preço da Ásia suba e não o preço das outras regiões caia, né? Então, depende muito dessa dinâmica oferta e demanda, com esse ponto de que houve uma maior regionalização pela dificuldade de escoamento logístico, né, da produção asiática para a América do Norte. Você faz uma provocação, né, se a gente não deveria buscar mais esses mercados que estão mais conectados aos Estados Unidos, mas de fato regionalizou, né? A gente não tem outras regiões que tenham a mesma lógica de precificação. O que a gente tem avaliado são eventualmente vendas do Brasil para o México, né? A gente já exporta bastante do Brasil para outras regiões, então a gente tem avaliado isso. O nosso processo de planejamento de operação e venda, ele leva sempre em consideração todas as diferentes regiões que a gente pode vender para escolher para onde vai a exportação, lembrando que a gente sempre prioriza antes o mercado doméstico, né? Mas, de qualquer forma, a gente ainda, por exemplo, no México, que seria uma referência aos Estados Unidos, a gente não tem hoje nenhum contrato de PT no México. Não quer dizer que ele não está buscando, mas a gente tem avaliado aí todas as oportunidades. Então, acho que é uma dinâmica oferta-demanda que regionalizou pelas dificuldades logísticas que a gente tem visto aí saindo da Ásia, e a expectativa que a gente tem é de que isso perdure ainda por mais algum tempo, e quando voltar a gente não sabe se volta no sentido da Ásia subir ou principalmente dos Estados Unidos voltar a ter uma correção. Ótimo, Pedro. Muito obrigado, primeiro, claro. Próxima pergunta vem de Guilherme Levi, do Morgan Stanley. Oi, pessoal, boa tarde e parabéns pelos resultados do trimestre. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à geração de caixa. No começo do ano, e principalmente no segundo TRI, a gente viu um consumo de caixa por pressão de capital de giro bem relevante. Então, eu só queria entender como que vocês pensam a evolução desse consumo de capital de giro ao longo do ano, agora que a gente está no momento em que provavelmente a gente teve spreads ainda muito altos, mas talvez não no pico visto no segundo trimestre. E a segunda pergunta, eu só queria tentar entender com vocês o que motivou exatamente a parada pontual na planta do México. Só queria entender o que aconteceu aí para ter essa instabilidade no suprimento de eletricidade, quanto tempo a planta ficou parada e como foi o processo de retomada. Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas. Com relação à geração de caixa, né, a gente teve, como você bem falou, um consumo importante de capital de giro, investimento importante de capital de giro no segundo trimestre. Eu te diria que isso aconteceu, e aí são os 3 pontos que a Rosana já mencionou na apresentação, mas elaborando um pouquinho em cada um deles. A gente tem, como já publicamos várias vezes aí, né, uma política de gestão de compra de matéria-prima, em que a matéria-prima que a gente importa, a gente consegue no mercado comprar com prazos de até 360 dias. Então, historicamente, aí a gente vem aproveitando esses prazos mais alongados de pagamento que os nossos fornecedores nos possibilitam. O que aconteceu agora, né, é que a gente se encontra nessa situação de estar com uma posição forte de caixa, de estar com até excesso de caixa no balanço. A gente fez o pagamento aí de diversas dívidas para diminuir essa posição, mas a gente, obviamente, se você paga à vista, você consegue algum desconto, né? Então, a gente tomou a decisão de buscar pagamentos à vista, justamente porque não havia necessidade de alongar, e você tinha ali um determinado custo de carregamento ao alongar o pagamento para os fornecedores.
Então, a gente reduziu o prazo de pagamento e isso acabou demandando pontualmente aí, esse investimento em capital de giro. O segundo ponto, né, que foi relevante, talvez o mais relevante dos três seja o segundo, é o aumento dos preços de resinas e químicos básicos, né? Então, e de matérias-primas. Então, quando a gente faz a composição do nosso estoque, né, as nossas compras, com o preço subindo, esse valor do estoque sobe, isso acaba demandando mais capital de giro. E o terceiro ponto foi uma reposição de estoques. Como você deve lembrar, no último trimestre do ano passado, o volume de vendas foi muito forte. A gente vendeu, tanto no último trimestre do ano passado, quanto no primeiro trimestre desse ano, o volume de vendas no Brasil, vou falar aqui, por exemplo, do Brasil, mais de 1.600.000 toneladas por trimestre. E agora, no segundo trimestre, esse número caiu para por volta de 1,5 milhão de toneladas no trimestre. Então, quando a gente olha para essa curva, né, a gente diminuiu um pouco as vendas e aí a gente conseguiu repor um pouco os estoques. A gente estava com o estoque abaixo do normal, a gente voltou agora a recompor estoques, né? Então, esse volume de estoque para recomposição também é outro número que entra aqui. Eu fico bastante feliz de que a gente tem a possibilidade de absorver todo esse investimento em capital de giro com a geração de caixa operacional, né? A gente não precisa aumentar endividamento nem alavancagem em função disso. Então, isso para mim, é bastante importante. Acho que é um bom sinal também da saúde financeira da Braskem. Com relação ao México, né, bom, o que aconteceu ali foram oscilações na frequência elétrica na rede na rede nacional de eletricidade no México, e isso causou uma falha no nosso sistema de emergência de automação, né, da automação industrial do complexo. E aí a gente acabou tendo que parar, né, para uma parada de emergência ali por falta de eletricidade. O sistema de automação disparou a parada da central. E com isso, né, essa parada de emergência sempre tem algum impacto. A gente tem que fazer algumas investimentos, alguma manutenção que acabou gerando uma perda de produção no mês, né, não lembro agora se foi maio ou junho, mas no mês 15.000 toneladas de produção. A gente, desde junho, está rodando já de novo com estabilidade, sem restrição de produção em função desse evento, né? Continua com a restrição de matéria-prima, mas é esse evento que continua aqui. O evento foi em maio, tá? Eu tenho a confirmação aqui. Então, é isso. Quer dizer, foi um evento pontual, teve um impacto de 15.000 toneladas de produção que a gente perdeu, mas já foi recuperado. Tá ótimo, obrigado. Próxima pergunta, gente Pedro Soares, do BTG Pactual. Oi, boa tarde, Pedro, Roberto, Rosana, boa tarde a todos. Eu tenho um follow-up sobre o assunto de alocação de capital e dividendos. Só queria endereçar mais a fundo alguns pontos. Você mencionou, Pedro, que para pagar algo acima do mínimo, né, a gente precisaria ver a alavancagem abaixo das 2,5, que é algo que já foi alcançado de longe, né? Mas a gente também deveria esperar alguma normalização de spreads, né, para frente, como vocês também mencionaram na apresentação, que deveria fazer essa alavancagem talvez minimamente subir, ainda que um grau muito menor, né, no médio prazo. Eu só queria entender, então, se além desse leverage target que vocês têm, se existe algum nível ótimo de dívida bruta mirada para o médio e longo prazo, ou se, em outras palavras, como que vocês estão pensando em termos de prioridade para o uso desse caixa entre pagar dividendo e repagar dívida, se existe algum balanço ideal? Obrigado. Tá, Pedro, acho que a pergunta é muito boa, porque acho que dá para a gente discutir um pouco aqui um pouco a visão, né, da estratégia financeira e de como é que a gente está olhando a alavancagem. Se você olhar o histórico da Braskem aí de vários anos, a dívida líquida, ela sempre fica ali entre 5 e 6 bilhões de dólares, né?
A gente vem crescendo, né? Por exemplo, a entrada do projeto Delta no ano passado nos Estados Unidos está trazendo resultados fantásticos agora esse ano, né? Com esse volume de vendas, 98% de taxa de ocupação nos Estados Unidos, inclui a planta nova, né? Quer dizer, é um volume novo lá nos Estados Unidos com margens muito altas e muito, muito atraente. Então, mas mesmo sem considerar isso, né? Que você poderia até suportar uma dívida líquida talvez um pouco maior, você pegar o histórico, ele fica sempre entre 5 e 6 bilhões de dólares. E aí, se eu pego esse patamar, mais a nossa política de gestão de caixa, que é bastante conservadora, eu diria que uma dívida bruta aí na faixa de até uns 7 bilhões e meio de dólares, pouco mais, pouco menos, né, seria o razoável, né, aquilo que a gente acha que dá para a gente conviver sem nenhum problema, tá? Na apresentação você vai ver que em algum momento a gente passou para cima de 8, mas é porque a gente tinha sacado a revolver de 1 bilhão de dólares. Então, assim, se você olhar o histórico, até uns 7 bilhões e meio de dólares é tranquilo. Assim, acho que dá para conviver bem. A gente fechou o trimestre aqui com uma dívida bruta de 6 bilhões e 800. Então já está abaixo desse patamar que eu estou falando que seria razoável. A gente pagou ainda mais uns 350 milhões de dólares de dívidas agora em julho, quer dizer, abrimos mais um espaço aí, e ainda em julho a gente ainda estava mesmo fechando, depois desse pagamento dessas dívidas, a gente ainda está com a posição de caixa um pouco acima daquela que a gente acha que seria o ponto ótimo aqui para a Braskem. Então, se a gente olhar entre um pouco de caixa ali, talvez uns 200, 300 milhões de dólares, de caixa em excesso que a gente ainda tem, mais esse espaço de aumento de alavancagem, mais talvez aí 1 bilhão de dólares, a gente acha que aí encontra estrutura ótima de capital, né, o que é ótimo, otimiza até para o retorno do equity, né? Então, acho que a gente está olhando para essa questão dos dividendos, por um lado, obviamente, como retorno para os acionistas, que merecem, e já tem 3 anos que a gente não paga dividendos, né? Então, acho que está na hora. E a outra coisa é a questão da estrutura ótima de capital, para a gente não ficar, né, subalavancado, o que todos nós sabemos que não é eficiente. Então, você vê aí que tem espaço, né? Dá para fazer bastante coisa. É bastante claro. Obrigado, Pedro. Próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, da UBS. Roberto, Pedro, Rosana, obrigado, parabéns pelos resultados novamente. Duas perguntas, Pedro. A primeira, olhando aqui a apresentação de vocês, me chamou bastante a atenção esse slide 25, né, onde vocês demonstram aqui, que a Braskem continua um ativo interessante do ponto de vista de oportunidade de investimento no cenário global petroquímico, né? E vocês mostram aqui um último, vamos dizer assim, EBITDA relativamente descontado contra os peers lá fora, né? Talvez eu entendi de vocês, assim, nas conversas, o que vocês, eventualmente, se tem alguma coisa na mão do management que poderia ser feito para tentar, de alguma forma, destravar essa percepção, vamos dizer assim, de valor. E nessa mesma linha, se tem alguma coisa nesse processo de venda, né? Muito se discute se a Braskem seria eventualmente vendida como um todo ou separadamente. O que a gente poderia discutir do ponto de vista de percepção de valor das diferentes regiões envolvidas. Segunda pergunta é em relação à Relan. A gente, acho que já discutiu isso anteriormente em algumas oportunidades, mas a Relan, como a gente sabe, está passando para a mão de um acionista privado, né, que talvez tenha, vamos dizer assim, até por conta do management lá, né, de conhecimento da companhia do business petroquímico, alguma coisa que possa ser feita em conjunto. Queria saber se você já tem alguma coisa exatamente de potenciais, de sinergia, de oportunidades, vamos dizer assim, de negócios conjuntos que possa trazer algum tipo de, eventualmente, de retorno adicional. Obrigado. Bom, Luiz, boa tarde, vou falar com você. E
e obrigado pelas perguntas. A gente, com relação ao desconto dos peers, a gente vê os números, né? E aí os números mostram que existe um desconto. Então, o desconto ele é um fato, ele está ali. Esse desconto foi muito menor no passado. Se você voltar ali 10 anos para trás, a Braskem tinha um desconto em relação aos peers, mas era um desconto talvez ali na faixa de 10%, né? Algo assim. Então, e naquele momento, a Braskem era uma empresa 100% brasileira, 100% base nafta, né? E a gente diversificou, a gente foi atrás de buscar outras fontes de resultado, com outras lógicas, com uma exposição internacional, exposição a outros tipos de matéria-prima, quer dizer, toda a lógica, né? Todo o crescimento que a gente teve nos últimos anos deveria, na minha visão, né? Deveria ter diminuído esse desconto. E aí um desconto hoje ali, como está está a faixa de 40%. Então, ainda tem, na nossa perspectiva, um desconto irrazoável. Eu acho que tem uma parte disso que ainda é um catch-up. O mercado fez um catch-up no primeiro semestre do ano, né? A gente estava muito mais descontado no fim do ano passado, você vê ali, né? É um desconto ali da ordem de em múltiplo, né, de 5 vezes EBITDA. Agora a gente está a 3, é que o EBITDA dos peers é que caiu, né, o múltiplo dos peers, né, o múltiplo deles caiu. Mas, de qualquer forma, né, a gente continua acreditando que esse desconto não se justifica. A gente acha que a lógica da Braskem hoje é uma lógica muito, muito sólida, muito inserida dentro do negócio petroquímico. A gente sabe que o negócio petroquímico nunca vai ter múltiplos como as startups aí de 20, 30 vezes, porque não é um negócio bastante cíclico, né, que tem a sua própria dimensão. Mas quando a gente olha para os múltiplos que a gente está vendo hoje e compara com todo o histórico, né, eles não fazem o menor sentido. Talvez tenha, e aí talvez eu acho que você, né, vai saber melhor do que eu, a percepção dos investidores. Pô, já teve um rally da ordem de 150% no primeiro semestre, né? Tem mais para vir? Como assim? Sobe mais ainda? Então, pode ser isso, né? A gente está tentando achar as causas dessa percepção de valor na nossa visão aí um pouco distorcida para tentar atacá-las e mostrar para o mercado que a Braskem é uma empresa moderna, entre os melhores operadores petroquímicos do mundo, né? Se você olhar os nossos indicadores de segurança e produtividade, está entre os melhores do mundo, com um potencial de crescimento muito importante, tanto na reciclagem, né? Olhando para o futuro, a reciclagem é uma plataforma importante, tem muito desafio, mas é muito importante de crescimento e a gente está se posicionando bem, eu acho. E nos renováveis a gente tem uma plataforma única, né? Ninguém no mundo tem o que a gente tem. O potencial de crescimento desse negócio é avassalador. Então, eu acho que o mercado precisa ainda, né? E a gente está tentando encontrar as formas de mostrar para o mercado que temos todos os motivos para que esse desconto não exista do jeito que ele existe hoje. Com relação à Relan, assim, a gente conhece boa parte do time que está assumindo ali a gestão da Relan, né? Vários deles são egressos da Braskem, trabalharam aqui em um ou outro momento no passado. São pessoas de altíssima competência e a gente está esperando o momento certo, né? A gente conversa com eles, a percepção que a gente tem que ainda não é o momento da gente embarcar em uma discussão mais profunda de sinergias, mas certamente no momento que eles sinalizarem para a gente que está na hora, a gente vai sentar com eles e buscar as sinergias todas, que em alguns casos a gente já tem ideias, né? Em outros casos a gente vai ouvir as ideias deles, mas assim, a gente acha que pode ter um potencial bem interessante ali na central do Nordeste. Justo. Obrigado, Pedro. Obrigado. Próxima pergunta vem de Bárbara, da JP Morgan. Oi, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de pergunta. Eu queria saber com relação à redução total de dívida, se existe uma meta para um valor final de dívida bruta ou de dívida líquida, não apenas com relação à redução da alavancagem. Obrigada.
Oi, Bárbara, tudo bem? Não, para ser bem direto aqui, a gente não tem uma meta de dívida bruta. A gente tem uma meta interna, né, que a minha equipe tem para dívida líquida, não é uma meta pública, né, porque ela, na verdade, é só uma referência para ajudar na gestão financeira. Mas, de qualquer forma, né, a referência que a gente tem aí com o mercado são os 2,5 da política de dividendos. Acho que esse é o número mais importante que a gente tem aí, ficar abaixo desse número como número de alavancagem, né? O valor em dólares, os números todos que eu mencionei mais cedo, eles são mais uma referência, mais ou menos, para ajudar vocês a pensarem sobre patamares de dívida que a gente trabalha aqui como confortáveis, né? Quais são os limites confortáveis que a gente acredita que tem hoje. Tá ótimo, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A gente tem uma pergunta pelo chat aqui, do Ben Isaacson, do Scotiabank. Ele pergunta se, estrategicamente, nós estamos interessados em investir mais em diversificação regional, ou se tem alguns químicos em que a gente quer aumentar, ter novas exposições ou aumentar a exposição do que a gente já tem. Então, Ben, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, né, a diversificação regional ela foi uma parte importante aí da estratégia da Braskem. Você vê que a gente tem investido de maneira relevante fora do Brasil, né? Os últimos projetos Greenfield foram do México, depois a planta nova de PP nos Estados Unidos, os grandes, né, que a gente fez, também teve a planta de Tech lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem investido, também investimos no Brasil no período, né, planta nova de PVC, na flexibilização da Central da Bahia, agora a planta de ET a expansão que a gente está fazendo no sul do Brasil. Então, a gente tem equilibrado aí investimentos no Brasil e fora, mas se você olhar a magnitude, né, a magnitude dos investimentos fora do Brasil foi e tem sido maior do que no Brasil, e isso tem a ver com essa lógica de diversificação. A gente tem um interesse, eu diria, em seguir acompanhando o mercado na Ásia. Então, se fala de diversificação regional, a gente já tem uma boa plataforma nas Américas, temos uma operação muito importante na Europa, né, em que a operação comercial até maior do que a industrial, mas, de qualquer forma, uma operação bastante relevante ali, concentrada principalmente na Holanda e na Alemanha, mas com braços na Europa inteira. E aí, o pedaço que a gente tem, que proporcionalmente é menor, é a Ásia, né? A gente tem escritório em Singapura, escritório na Índia, mas a gente olha para a Ásia e vê ali como uma outra potencial caminho de crescimento. Se a gente olha para o mercado de renováveis, por exemplo, a Ásia é um mercado importante para isso, então a gente, na verdade, talvez esteja aqui casando ou pensando nas duas avenidas, né? Olhando para o crescimento em renováveis, principalmente no PE verde, mas também em outras linhas, que é um mercado, né, onde a Ásia, né, esse produto da Ásia tem muita importância, e associado a isso, né, então a diversificação regional seria em cima de produtos que a gente já tem, mas que a gente vê um potencial de crescimento muito importante, especialmente na Ásia, nesse caso do PE verde. Quando a gente olha para outros produtos, a gente avalia, volta e meia aparece alguma oportunidade da gente avaliar alguma aquisição, alguma coisa nova. Os nossos processos internos de inovação e tecnologia estão mais focados aí nessa agenda dos renováveis e dos reciclados. Então, são produtos novos, né? A gente tem buscado esses desenvolvimentos, mas estamos abertos também a parcerias nas regiões onde a gente já opera, né? Então, pensando principalmente nas Américas, a gente está aberto a parcerias em outros produtos. Mas aí depende muito de cada oportunidade, não é um intento estratégico por si só diversificar produtos.
Mas se aparecer alguma oportunidade, por exemplo, da gente valorizar mais as correntes que a gente tem disponíveis nas nossas centrais, aí sim a gente vai olhar. Se você olhar os projetos que a gente tem que são mais óbvios, né, expandir a planta do México, pré-sal no Brasil, né, crescimento nos Estados Unidos, vai ser em cima dos produtos que a gente já tem. E aí, como eu falei já, mas só para reforçar e deixar bem claro, eu diria que as oportunidades de crescimento que a gente vê em novos produtos são muito atreladas a reciclados e renováveis. Essa próxima pergunta vem de Bárbara, da JP Morgan. Oi, Tati, eu queria fazer só um follow-up. Quais notícias de uma potencial venda de ativos ou da participação acionária dos acionistas controladores, como que a companhia pensa com relação à venda de ativos? Tem algum ativo hoje que seria considerado não estratégico se a venda fosse realizada? Não reduziria aí o potencial de diversificação de benefícios para a companhia? Se pudessem dar algum corte com relação a isso, seria ótimo. Obrigada. Bárbara, obrigado de novo por mais essa pergunta. Eu vou colocar essa pergunta no contexto do que a gente viveu o ano passado, tá? A divulgação do segundo trimestre do ano passado, a gente estava com a alavancagem de 7,1. E vocês sabem, né, a gente estava trabalhando ali em todas as oportunidades, todas as alavancas possíveis de redução de alavancagens. Inclusive, a gente olhou para a venda de ativos. E você vê que a gente não concretizou nada. A gente não concretizou nada porque os ativos que a gente viu que poderiam, né, num cenário de redução de alavancagem, a gente poderia desinvestir, são ativos que não tinham valor a equação valor versus outros impactos na companhia, de sinergias, etc., não fechou a conta naquele momento. Eu diria para você o seguinte, né, todos os ativos da Braskem, em tese, estão à venda. É tudo uma questão do tamanho do cheque que o potencial comprador vai colocar na mesa. Então, eu colocaria dessa forma, né? A administração da Braskem tem um compromisso com todos os acionistas da Braskem, e a gente vai fazer o que for melhor para todos eles. Então, de novo, se vier um valor que a gente avaliando encontra, né, a nossa perspectiva de valor desse ativo é menor do que o cheque que alguém colocou na mesa, aí é parte natural dos negócios, né, a gente avaliar esse tipo de situação. Agora, por outro lado, né, se isso não acontecer, não tem motivo hoje, a gente não está... e não tem um pedido nesse sentido hoje de ninguém, da gente vender ativos, né? A gente está apoiando, né, no Honor, no seu acionista controlador, no processo de desinvestimento da participação dele, mas a participação dele na Braskem, não é pedaços da Braskem, tá? Então, esse é um pouco a nossa reflexão aqui, e o caminho que a gente vem seguindo. Enquanto essa discussão... Só para complementar, né, enquanto a discussão acontece no nível do acionista, a gente aqui na Braskem segue buscando todas as oportunidades de negócio, né, para criar valor dentro daquilo que a gente tem na nossa mão, que é a condução da própria empresa, né? Então, basicamente é isso. Não, tá ótimo, muito obrigada. Ficou claro. E só uma última pergunta, só voltando na pergunta anterior com relação ao nível de dívida adequado, né? Vocês acham que hoje, como a estrutura de capital está, considerando que, obviamente, o ciclo, em algum momento, ele vai virar, se ajusta, normaliza olhando para frente, que hoje o nível de dívida bruta seria suficiente para um rating ID, se vocês estão confortáveis com essa trajetória, se pudesse comentar um pouco, seria ótimo. Obrigada. Tá. A gente está bem confortável, Bárbara. Obviamente que a decisão das agências de rating não é nossa, mas se você olhar as nossas métricas, mesmo que você coloque algum desconto no nosso EBITDA, pensando, vou colocar aqui um EBITDA médio de ciclo, colocar um EBITDA diferente, as nossas métricas hoje são absolutamente confortáveis. E a gente acredita que, né, o investment grade, quando você olhar as métricas, os números, a gente já está num nível muito melhor que muita empresa investment grade. Então, a gente
tem a convicção aqui de que isso deveria ser reconhecido pelas agências de rating. A gente tem um diálogo frequente com elas nesse sentido, mas no final a decisão é delas, né? Então, a gente olha os números, olha os fatos, olha inclusive em cenários de EBITDA um pouco diferentes, como a gente conseguiu reduzir o patamar de dívida bruta e dívida líquida, mesmo com a taxa mais baixa, a gente estaria super confortavelmente dentro das métricas das agências, mesmo pagando dividendos. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra a Braskem para as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês a participação no nosso call de resultados e queria encerrar, então, essa nossa apresentação com algumas considerações. Primeiro, do ponto de vista de resultados, nós tivemos mais um trimestre muito forte em todas as regiões, impulsionado não somente para a nossa dinâmica de spread, né, no mercado internacional, que foi muito positiva, mas também pelo foco das equipes da Braskem na entrega desses resultados. E segundo, seguimos com a nossa trajetória de retornar ao nível de grande investimento. E vou reforçar aqui que já tivemos entregas muito expressivas, conforme foi apresentado durante essa tarde, com a redução da dívida bruta no montante total de 1,7 bilhões de dólares até o final de julho, e com registro da menor alavancagem da história da Braskem, de 1,1 vezes. Ressalto também que nos últimos 12 meses a alavancagem da companhia foi reduzida de 6 vezes. Isso tudo se mantendo uma posição de caixa muito robusta, um perfil de dívida bastante alongado, conforme inclusive foi bem debatido durante a sessão de perguntas e respostas. Adicionalmente, em relação aos nossos compromissos de ESG, tivemos também alguns avanços muito importantes, tanto em governança, quanto com a transformação do Comitê de Conformidade do Conselho em Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário, que é algo visto de uma maneira muito positiva para o mercado, será inclusive formado por 5 membros independentes. E, por fim, então, permanecemos confiantes de que esse resultado e que a geração de caixa nos próximos trimestres, na medida que tudo aponta para que o cenário petroquímico internacional vai continuar em um patamar saudável. E aí, nesse cenário, gostaria de reforçar o nosso compromisso contínuo na busca da produtividade, da competitividade de todas as nossas operações, na geração de caixa do nosso negócio, criando valor para todos os nossos acionistas. Gostaria, então, de agradecer a todos vocês